Aleluia, louvado seja o Senhor, amém? Vamos se assentar, queridos. Meu marido hoje de manhã estava dando risada de mim. Deixa eu ver quem vai rir por último. Ele estava rindo de mim, porque eu brinquei com meu pai. Eu falei, como você vai resumir as suas 7 páginas de aula de escola bíblica, né? Ele mandou o primeiro roteiro para mim, o primeiro roteiro tinha 3 páginas. Eu falei, 3 páginas, acho que ele termina em 1 hora. Aí ele mandou depois um com 7, como que ele termina, né? Aí eu preparei a pregação, não olhei as páginas, fui olhar as páginas só quando eu imprimi, hoje de manhã, foram 5 páginas. Aí o Márcio falou assim, quem será que vai rir agora? Será que você consegue resumir? Mas nós vamos aprender com a palavra do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar sobre como Deus nos deu o descanso. Quem está cansado aqui? Quem está cansado? Mais ou menos cansado. Cansado demais para levantar a mão. Cansado demais para levantar a mão, né? É difícil. Então nós vamos entender um pouco do que o Senhor separou para nós. Amém? Você vê que a leitura bíblica tem sido muito interessante ler em conjunto com todos vocês, porque as conversas ficam diferentes, né? A gente conversa com as pessoas e fala, olha, achei interessante aquele texto, né? E quando a palavra fala sobre isso, e levanta perguntas, levanta questionamentos. Então, a leitura bíblica, ela tem se mostrado cada vez mais evidente, né, para cada um de nós. Do quanto a gente acompanhar tudo, a gente vai conhecendo a vontade do Senhor, vai conhecendo mais o Senhor. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo para a gente começar em 1 Tessalonicenses 3. Tessalonicenses 3, nós vamos ler do 11 ao 13. Diz assim: ora, o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar, não esquecer, mas faça crescer e transbordar em amor uns para os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E aí vamos passar para Tessalonicenses 4, né? É só continuar o texto. Desde o primeiro, que diz: quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como aprendeste de nós como deveríeis vos comportar e agradar a Deus, e assim estáis fazendo, nisso vos aperfeiçoei cada vez mais, pois sabeis que o que vos ordenamos pelo Senhor, a vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, e não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane o seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos dissemos e testemunhamos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas rejeita a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós sois instruídos de Deus por amardes uns aos outros, pois é certo que assim já procedeis com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos. Assim que, a fim de que andeis com dignidade diante dos que são de fora, e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. Então, nós vemos aqui que
Às vezes a gente se pergunta, né, poxa, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E não tem mistério, a palavra diz, a nossa santificação. A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação, a nossa purificação. Ele fala que a gente tem que... E aí nesse texto de Tessalonicenses especificamente, ele destaca 3 coisas importantes: a santificação, o serviço ao próximo e o trabalho, né? A importância de você cuidar de cada uma dessas coisas, né? De se afastar do que é mal, de se afastar do que é do mundo. E ele até elogia os Tessalonicenses pelo serviço que eles fazem ao próximo, né? Olha, nem preciso falar muito para vocês sobre o serviço ao próximo, porque vocês já têm feito, né? Já têm visto o fruto de vocês sobre isso. Mas cresçam nisso também, né? Isso que vocês já estão fazendo de certo, isso que vocês já estão fazendo de bom, prossiga. E aí ele fala também do trabalho das vossas mãos. E aí ele fala também que o trabalho faz com que a gente ande com dignidade diante dos que estão de fora, né? De forma que a gente não fica precisando de coisas a favor de quem está de fora, porque a gente consegue ver o suprimento de Deus através do trabalho das nossas mãos também. Amém? Amém. Então a gente vai entendendo como cumprir, né, a questão, a vontade de Deus é o mistério, é a nossa santificação. Agora, como avançar na santificação, a gente vai entendendo também pela lei, pelo que o Senhor vai entregando de instrução com cada uma das coisas. Amém? Amém. O Senhor, eu entendo que o Senhor não vai decidir para você com quem, não vai decidir para você com quem que você vai casar, com quem que você vai trabalhar, essas são as decisões que você vai tomar ao longo da sua vida. Como? Entendendo os princípios da palavra de Deus, para você tomar as decisões alinhadas com o que Deus ensinou. E quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente vai entendendo quais são esses princípios. Sim ou não? Ninguém ficou com dúvida de nenhuma coisa, de nenhuma instrução das leis, enquanto foi lendo. Né? A gente vai vendo desde o princípio da leitura que tem diversos princípios relacionados a isso. Ah, mas eu não entendi quando fala sobre o sacrifício lá que tem que ser feito para o homem com a mulher ciumenta, né? Vê um monte de coisa que fala, não entendi porquê, não entendi como. E o Senhor vai nos trazendo clareza, o Senhor vai trazendo graça, a gente vai aprofundando, né? E depois no Novo Testamento a gente vai entendendo mais profundamente a aplicação de cada uma dessas coisas, né? Como o Senhor vai guiando cada uma dessas coisas. Mas você vê que os princípios do Senhor, eles estão claros em todo o texto. Por exemplo, você não precisa pensar só no dano que você cuidou do boi de alguém, você não vai cuidar do boi de alguém, né? Eu acho, né? Você vai fazer. Tem um vizinho que seja fazendeiro, você não vai cuidar do boi dele, não vai pegar emprestado. Mas a gente entende o princípio simples, como uma justiça de retribuir o irmão por algo que você pegou emprestado dele e danificou. Sim ou não? É justo que você restitua. Então tem um princípio simples, bem como os mais complexos, como os princípios do descanso, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Eu não sei se vocês têm notado ao longo dos textos que a gente tem lido, a gente está em Levítico agora, Números agora, passou, gente. A gente está em Números agora, e o Senhor fala várias vezes, eu não sei o quanto isso saltou aos olhos de vocês, mas várias vezes ele fala sobre o sábado. Sim ou não? Alguém notou isso? Sim. Várias vezes ele fala sobre o sábado. Várias vezes ele fala, olha, E nessa semana, inclusive, a gente leu o trecho do homem que estava colhendo lenha no sábado e foi apedrejado. Né? A sentença dele foi ser apedrejado por estar colhendo lenha no sábado. Então eu quero voltar com vocês primeiro já em Gênesis 2, para a gente começar a entender esse princípio. Por que o sábado, por que o descanso é tão importante para o Senhor? Vamos lá em Gênesis 2. Isso aqui a criança está apertando o pulmão, né? Pode fazer um pé de respirar. Lá em Gênesis 2, do 1 a 3, diz assim: As
construídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Então Deus criou todo mundo, ele trabalhou com toda a sua obra e ele descansou no sétimo dia. E Deus, ao descansar, ele fez o quê? Abençoou e santificou o sétimo dia. Agora eu pergunto para vocês, Deus precisa de descanso? Ele descansa? Não, no Salmo 121:4 ainda diz claramente para a gente também: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele descansou para abençoar e santificar o dia de descanso, não porque ele precisava de descanso, né? E aí quando a gente vai lá para Êxodo 20, quando o Senhor vai começar a instruir sobre os mandamentos, do versículo 8 até o versículo 11, a gente ouve: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é um trechinho só dos 10 mandamentos. E é muito interessante que muitos dos mandamentos do Senhor, eles são colocados em uma frase, sem precisar de muita explicação, não é? Não matarás, não adulterarás. Não preciso de explicação, já falei o que é adultério, já expliquei todas as coisas, vou explicar de novo. Mas por os mandamentos ele simplesmente resumiu, principalmente os que são relacionados ao próximo, mas os que são relacionados ao Senhor tem sempre um pouco mais de explicação, né? O Senhor não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, e aí ele explica por quê. Ele vai explicando cada coisa. E o do sábado tem 3 versículos falando sobre isso, tem um parágrafo grande falando sobre isso, né? Ele fala: esse é o dia para santificar, você tem 6 dias para trabalhar, para fazer toda a sua obra. No sétimo você vai descansar, porque Deus o santificou e separou. Amém? Amém. Então a gente precisa entender, a gente lembra muito claramente de todos os outros mandamentos, mas às vezes a gente esquece que o descanso também é mandamento. Amém? Amém. Às vezes a gente está cansado demais, porque Deus falou para descansar e a gente não descansou. Né? E aí você vê esse princípio se repetindo várias vezes, né? Como alguns de vocês confirmaram que notaram também. Né? Levíticos 25:4, que fala do 7º ano para ter o descanso da terra. Levíticos 16, de 25 a 30, que fala que o maná era dado em dobro na sexta para você não colher no sábado. Ele não era dado no sábado, inclusive. Né? E mais uma vez você precisava obedecer de fazer a colheita do tempo certo. E aí eu quero que vocês abram comigo em Isaías 58. A gente vai ler do 1 ao 14. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir o descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria esse jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como um junco,
e se estenda por debaixo de si pano de saco e aflige e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é esse jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em sua casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a sua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele te dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo da ameaça, o falar injurioso, se abrirdes a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá das trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará sua alma até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Farás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviardes do pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e dia santo do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei como herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Amém? Então ele vai falando, ele já começa exortando um pouco sobre a obediência de princípios, porque ele não estava falando mal do jejum, nem do sábado. Ele estava falando que o povo estava obedecendo os princípios, mas para uma intenção de ganho próprio, para os seus próprios interesses. Vocês jejuam e afligem a vossa alma pensando no seu benefício. Estão profanando o meu sábado, não estão guardando como dia santo, estão cuidando dos seus próprios interesses. Então a gente tem que cuidar justamente para não falar, pronto, aprendi os princípios do Senhor, agora vou fazer para alcançar isso. Vou jejuar para alcançar isso. Vou guardar o sábado para alcançar isso. Vou fazer minhas ofertas e meus dízimos para alcançar a prosperidade. Vou fazer não sei o quê. O Senhor deixa claro que isso não é aceito. Ele fala, não adianta vocês falarem, fazemos tudo isso, para que jejuamos nós? Porque vocês não vão ser ouvidos. Ele deixa claro aqui, a mensagem do profeta. Vocês estão fazendo para ganho próprio, vocês não serão ouvidos. Mas quando vocês resolverem acertar o coração de vocês, e fazer pelo outro, não é porque é isso, eu quero que vocês olhem para o aflito, olhem para aquele que tem necessidade e atendam essa necessidade. Eu quero que o coração de vocês esteja atento para o que eu estou fazendo. O coração de vocês estejam alinhados com o que eu estou fazendo e vocês façam a justiça. Amém? Amém. E aí no sábado ele faz essa declaração, que é o Senhor que nos sustenta. É para isso que serve. O sustento é do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá para Mateus 12. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso também. É interessante que tanto o texto de Marcos 2 como o texto de Mateus 12, que contam a mesma história, Jesus dando a mesma repreensão que Isaías já tinha dado. Em muitos aspectos tem muita semelhança, né? Vamos lá para Mateus 12, do 1 ao 13. Diz, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram,
Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer? Nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não deixas na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque os sacerdotes continuavam oferecendo o que precisava ser feito no sábado, certo? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem com as mãos ressequidas, com uma das mãos ressequida, e então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha no sábado, desta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a daí? Ora, quanto mais vale esse homem do que uma ovelha, logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a sua mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Jesus é o Senhor do sábado. E ele explicou como buscar o interesse dos outros não infringia o mandamento do descanso. Né? Olha, vocês estão procurando o descanso errado. Vocês estão procurando condenar as pessoas por motivos errados. Vocês não entenderam. Eu sou o Senhor do sábado. Ou eu sou o Senhor do descanso. Amém? Amém. E aí, sobre essa mesma história, no mesmo texto de Marcos 2, 27 e 28, ele traz mais uma informação sobre o sábado. Diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então ele já adiciona essa informação, que o sábado foi criado por causa de quem? Do homem. Não o homem por causa do sábado. Então a gente não tem que servir o sábado, como os fariseus estavam fazendo, eles estavam servindo o sábado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, cria todas as regras, cria todas as coisas. Ele falou: vocês têm que entender que o sábado foi feito para vocês desfrutarem do descanso. E eu sou o descanso. Amém? Amém? Então a gente vê diversas leis, diversas coisas que falam dessa declaração mesmo, de quem não guardar o sábado morrerá. Não era isso que estava escrito na lei, no texto que a gente viu? Quem não guardar o sábado morrerá. E na verdade, isso acontece até o dia de hoje. Quem não respeita o tempo de descanso necessário, morre. Sim ou não? As pessoas começam a adoecer, começam a ter insônia, ansiedade, depressão, estresse, medo. O descanso ele foi feito por causa do homem, ele é uma necessidade humana. E precisou ser um mandamento. Porque Deus sabia que a gente ia ter a tendência de confiar no nosso próprio braço para ter o sustento. Não, Deus, mas se eu não trabalhar no sábado, quem fará por mim? Mas se eu não trabalhar, se eu não conseguir continuar trabalhando, o que vai acontecer? O Senhor é o Senhor do descanso. Amém? Amém. Não estou falando que tem que ser no sábado, tá? Não sou. Mas a gente precisa preservar o descanso, sim. O Senhor falou que a gente tem 6 dias para trabalhar. Mas o sétimo ele santificou. Outra coisa que é interessante também sobre a questão do sábado, quem gostaria aqui de viver mais, assim, com muita saúde, vigor? Amém. É uma vida longa e próspera. Tem pesquisas que separaram já como é a questão com
os grupos de pessoas que guardam o sábado, que realmente têm o seu tempo de descanso, e as pessoas que não têm, que vão trabalhando de sol a sol, direto. E o que os estudos, os resultados mostram, é que quem guarda o sábado vive em média 10 anos a mais do que quem não guarda. 10 anos a mais. Falta um tiquinho. O descanso é um presente que o Senhor nos deu, inclusive para a gente conseguir parar e ouvir a voz do Senhor. Ele falou que Ele é o Senhor do sábado, certo? E várias vezes a gente já viu que o sábado não é para buscar os nossos próprios interesses. Então o descanso não é pelo descanso. O descanso é para ouvir ao Senhor. Amém? Amém? Vamos lá para Filipenses 4. Mas acabou. Filipenses 4, de 6 a 7 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Nosso coração ele precisa ser guardado em Deus. Vocês vão ter ansiedade, preocupação por causa das coisas? Apresentem tudo isso diante de Deus. Pela oração e pela súplica. Mas ele fala a oração e a súplica com ação de graças. Então é uma oração e súplica sabendo que quem dá o suprimento? Deus. É com ações de graças. Você pede já agradecido. Amém? Amém? Você pede ao Senhor, por isso que você não anda ansioso. Não tem como andar ansioso quando você começa a orar ao Senhor, apresentar diante do Senhor, confiando já com ações de graça, com gratidão que Ele vai cumprir, e aí seu coração fica tranquilo. Você coloca o seu coração no lugar certo. Você coloca o seu coração no Senhor. Amém? Vamos lá para Hebreus 4. Porque o descanso do Senhor ele é mais profundo ainda. Hebreus 4, do 1 a 11, diz assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme o Senhor tem dito: Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim se disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, por causa da desobediência, não entrarem aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a vossa voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué não lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus também é o mesmo que descansou das suas obras, como Deus de suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, em desobediência. Então, Deus, Ele descansou depois da criação para anunciar o descanso que Ele tem para nós, da restauração de todas as coisas. Depois que terminar toda a obra.
Então, olha, todas as coisas sobre o descanso, ele fala aqui, né, estão terminadas. Deus já determinou desde o começo. Do descanso de todas as coisas, o descanso de todas as obras. E aí ele fala várias vezes, vocês vão entrar no meu descanso. Ou então quando havia desobediência e quando se desviavam, eles falavam, vocês não entrarão no meu descanso. E isso aconteceu inclusive com o povo de Israel, com aqueles que não obedeceram a palavra do Senhor, não creram que a terra era boa e que era dada pelo Senhor e que o Senhor é que venceria a batalha por eles. Não entraram no descanso. Não foi isso que a gente leu essa semana? Reclamaram da terra, a terra devora os seus moradores. Nós não vamos poder contra eles, são gigantes. Enquanto isso, estava lá Josué e Caleb rasgando suas vestes, falando, não gente, pelo amor. Deus nos deu, a terra é boa. Estão reclamando do quê? Deus falou que vai dar e a terra é boa. Né? E aí Deus falou, esses não entrarão no meu descanso. A gente precisa decidir estar com o Senhor. Amém? Amém. O tempo de estar com o Senhor, a nossa salvação final também é chamada de descanso. Por isso que Deus fala tanto enfaticamente disso. Ele quer, com o descanso de hoje, a gente tenha também um vislumbre da eternidade como a gente tem quando a gente louva o Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos ler Mateus 11, 28. De 28 a 30. Diz, vinde a mim todos que estáis o quê? E? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor alivia o cansado e o sobrecarregado. A gente precisa aprender dele, que é manso e humilde de coração, porque com essa mansidão e humildade de coração que a gente vai conseguir servir as necessidades dos outros. E a gente vai ter um coração alinhado com o Senhor. A gente não vai servir por causa dos nossos próprios interesses. De ficar bem na fita com o outro irmão. Precisa de ajuda. Não vai servir pelos nossos próprios interesses. A gente vai servir porque está aprendendo do Senhor, que é manso e humilde de coração. Vai fazer o que é preciso fazer. E assim a gente acha descanso. Amém? Amém. E para finalizar o Salmo 127, 1 e 2. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Para que você dorme? Para descansar. Ele dá aos seus amados enquanto eles fazem o quê? Descansam. Se o Senhor não estiver acima de todas as coisas, o nosso trabalho vai ser inútil. E a gente tem exemplo disso, um monte de coisa já que a gente leu. Inclusive, quando ele fala das maldições da desobediência, ele fala disso. Vocês vão plantar, não sei o quê, e nada vai funcionar. Vocês vão fazer as coisas e nada vai dar certo. Não vai adiantar levantar cedo, dormir tarde, sofrer com o pão que você conseguiu trabalhar, conseguiu conquistar, porque os amados do Senhor ele dá enquanto dorme. Então, o nosso cansaço e sobrecarga
que às vezes a gente sente, qual é fruto da falta de confiança em Deus. Falta de confiança de que o Senhor é aquele que provê o maná, o mantimento necessário para o tempo certo. Falta de confiar que Ele conhece o nosso corpo e Ele sabe que a gente precisa de ciclo de trabalho e de descanso para viver bem. Falta de aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Deus tem descanso para nós. Ele tem descanso. Ele tem alívio. E o descanso ele se aplica em todas as áreas da nossa vida, como a gente viu inclusive no texto, na pregação que a Stephanie trouxe na quinta. Para todas as áreas da nossa vida. Ali no exemplo de Marta e Maria, Marta não estava fazendo uma coisa que precisava. Pensa, Jesus estava na casa dela. Jesus andava sempre acompanhado de quê? Pelo menos 12. Certo? Então tinha uma galera lá na casa dela. Ela não precisava servir? Sim. Tinha um monte de coisa para fazer, com certeza. Mas o que ele falou sobre Maria? Que ela escolheu a melhor parte. Ele falou, você está preocupada com muitas coisas. Mas a Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Então, no descanso, quando o Senhor separa o descanso para Ele, é para a gente sentar e ouvir. Porque na correria do dia a dia, fala, não, eu falo com Deus o dia todo no dia a dia. Sim, mas você consegue parar para ouvir o que Ele está respondendo? É para a gente parar e ouvir. Escolher a melhor parte. Descansar no Senhor. O trabalho constante e necessário vai nos dar preocupações. Nesses 6 dias de trabalho, que ele fala 6 dias que a gente trabalha, vai surgir um monte de coisa que vai te deixar preocupado. Poxa, o trabalho que não chegou, será que vai faltar? Será que vai faltar o suprimento? Poxa, o trabalho que não deu certo, o projeto que atrasou, o projeto que não deu certo, o cliente que cancelou. O dia a dia, o trabalho, ele vai trazer preocupações. E aí o Senhor fala para a gente descansar, para a gente conseguir alinhar nossos afetos. Amém. E confiar nele. Mostrar que Ele é a melhor parte. Que Ele é o Senhor do sábado, que Ele é o nosso descanso. A gente precisa parar. Pensa que se já era difícil guardar o sábado quando o trabalho era mais evidentemente fácil de separar, né? Era mais evidentemente fácil. Se você não fosse para o campo, não ia trabalhar, certo? Se você não entrasse na cozinha para acender fogo, não ia trabalhar. Né? Hoje, que o trabalho está na palma da mão, exige mais disciplina para o descanso. Mas ele é a melhor parte. Amém? Amém. Não importa, aí eu não estou falando de dias específicos, né? Entendam isso também. Ah, eu preciso trabalhar sábado porque faz parte da minha rotina e tal, mas você tem o seu dia de descanso, né? Até onde eu sei. Então use o dia de descanso para ouvir ao Senhor, para parar, para desfrutar daquilo que o Senhor separou para nós. Amém? Amém? Quando a gente leu no Levíticos 23 sobre as festas do Senhor, o que está lá? Logo no comecinho do texto. O sábado. Para celebrar o sábado. Ele é uma festa. Deus gosta tanto de festa que fala para você celebrar uma vez por semana fazer festa. A festa do descanso dele. De santificar para Ele, de colocar todas as nossas áreas da vida, independência a Ele. Amém? Amém. Feche os seus olhos.